pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Se estamos na sexta-feira, dia de treinos livres das 6 horas de São Paulo, véspera do terceiro treino livre, do qualifying e da corrida, tudo isso aí com transmissão ao vivo no YouTube do Esporte da Band e Band Esportes, é porque é dia de Minis com História e você já chega deixando seu like, ativando as notificações para receber todos os avisos do nosso conteúdo. Deixe o seu joinha para você mostrar o seu apoio ao canal, inscreva-se no A Mil por Hora e participe do clube de membros. A sua contribuição é fundamental para que a gente continue crescendo cada vez mais. Já superamos 18.200 inscritos, bora para 20 mil até antes do fim do ano, galera. Bom, 6 horas de São Paulo, Endurance, Minis com História, certo? Claro, é muito convidativo. Logicamente que eu poderia apelar para um carro mais recente, para um carro que venceu as 6 horas de São Paulo, talvez para o Toyota TS030, que eu tenho até um exemplar pequeno aqui, o Audi R18, o Porsche 919 Hybrid, mas é claro que a gente vai precisar homenagear um dos dois brasileiros que vai correr aqui. Porque esse cara tem uma história com a BMW que é absurda, que já vai completar 18 anos, 18 temporadas, chegou jovem para a montadora da Bavária. O piloto em questão já está com 40 anos, ele está na briga pelo título mundial da classe LM GT3, e eu falo, claro, do ninho do Augusto Farfus, e eu trago duas BMW M3 do regulamento GT2, ainda havia a GT2, e também a GTE Pro, com que ele competiu nas 24 horas de Le Mans de 2010 e 2011. Praticamente o mesmo carro, sem tirar nem pôr, com a diferença que o carro de 2010 que vocês estão vendo nas fotos mandadas pelo nosso Sérgio Luiz dos Santos, que colaborou há long time ago com uma sessão chamada Pequenas Maravilhas da época do blog, e eu estou resgatando algumas dessas miniaturas aqui para o canal. Então o Sérgio mandou para mim duas fotos de miniaturas de carros do Farfus, a de 2010 e a de 2011. Ambas BMW M3 GT2. Porém, o carro de 2010 foi alinhado pela Schnitzer e o de 2011 pela BMW Motorsport. Né? Na verdade, as duas eram a Schnitzer. Só que no caso do carro 55 e 56, o Augusto Farfus corria com esse mesmo numeral também com a Hall Letterman em corridas eventuais do American Le Mans Series, inclusive tendo feito parte da dobradinha na primeira prova do ano, que valeu também para o Intercontinental Le Mans Cup. Aliás, a BMW Motorsport participou do ILMC em 2011 e tudo fazia crer que poderíamos ter visto os carros da marca da Baviera no FIA-WEC em 2012 na classe LM GT Pro, mas isso não aconteceu. A BMW, sabe-se lá por quê, mudou a orientação para campeonato mundial, só entraram a Porsche, a Ferrari e a Aston Martin naquela competição no primeiro ano, no primeiro momento, e a BMW não participou da disputa. Então o Augusto Farfus fez duas 24 horas de Le Mans pela equipe oficial de fábrica, com a M3, que é um carro que começou a sua trajetória em 1992 e veio vindo até 2019, com a geração F80. Esse modelo M3 GT2 que o Ninho competiu é da famosa geração E46, com algumas modificações estéticas e aerodinâmicas. Né? No caso do carro de competição, a M3 de competição era um desenvolvimento do projeto que foi feito por Carl Elmit e Hans Bruno Starke, que foram os desenhistas da versão E92 e não da E46, desculpem. A E92, que era um carro de duas portas, com motor 4.0 S65 V8 e transmissão 6 marchas. Claro, fizeram uma transmissão adaptada para a competição e o carro, logicamente, fez parte do regulamento GT2 e depois convertido em GTE Pro, porque aí colocaram as trincas ou duplas em caráter profissional quando morreu o regulamento LMGT1 oficialmente para o Automobile Clube de l'Ouest,
já fazendo parte daquele ajuste que começou em 2011, com o ILMC fazendo parte do American Le Mans Series e também do European Le Mans Series, e dando aos protótipos LMP1 um canto do cisne no European Le Mans Series, já que em 2012 a categoria principal passou a ser de exclusividade do FIA-WEC, com P1, P2, GTE Pro, com os carros baseados no regulamento GT2, mas de construção do ano, e a GTE AN com um piloto bronze nas tripulações, ou carros com 1 ou mais anos de uso. E claro, carros GT2 tinham aos montes, e aí bastava você atualizar um ou outro, mas a BMW inscreveu esse carro, né, o GT3, em algumas ocasiões nas 24 horas de Le Mans. O Augusto Fafos dizia para mim, né, disse para mim quando eu escrevi o livro Le Mans e Suas Histórias para na Gulliver Editora, lançado dias antes da edição do centenário das 24 horas de Le Mans, o Ninho disse que ele tinha feito a pole position com uma das BMW e fora o primeiro piloto a ter superado a diferença, a marca de 4 minutos para carro GT2. Deixa eu ver se isso aconteceu em 2010. Basicamente não foi em 2010 não, porque a Corvette aqui virou 3,59,4 para 2010, mas em 11, com o carro número 55, ele deve ter superado essa barreira, ou então superado a casa de 3,50. Deixa eu checar aqui para ver certinho. Ele fez 3,57,592. Então ele fez a pole das 24 horas de Le Mans em 2011 pela BMW Motorsport. Então o Augusto tem aí esse recorde, né? Ele quebrou o recorde de tempo da classe LM GT Pro aliás, ele foi o primeiro pole da LM GT Pro. Em 2010 ainda era LM GT2. Então, para os carros GT2, já travestidos de GT Pro, então o Augusto Fafos foi o primeiro pole da história das 24 horas de Le Mans. E ele vem correr pela primeira vez nas 6 horas de São Paulo, que não foram realizadas num período em que ele esteve com o piloto da BMW no Endurance, né? Ele correu no FIA-WEC em 18, 19 com a M8 GTE, o projeto foi descontinuado, o Augusto que tem aqui, deixe-me ver, participações nas 24 horas de Le Mans em 2010, 2011, 18, 19, 20 pela Aston Martin e 24 com o pódio na última prova. Vamos ver se ele conquista a sua segunda vitória na competição nas 6 horas de São Paulo. A primeira vem em Imola, vamos ver se em São Paulo a coisa é diferente. Tá aí a contribuição do nosso bravo Sérgio Luiz dos Santos, Minis com História dessa sexta-feira, M3, GT2 e depois GT Pro, com que Augusto Fafos, um dos nossos brasileiros nas 6 horas de São Paulo, conquistou a pole position para as 24 horas de Le Mans de 2011. A gente se vê em Interlagos, em FIA-WEC, ao vivo, na tela do Band Esporte, sábado, treino 3 e hiperpole, tudo ao vivo, e também a corrida desse domingo com largada às 11h30, a partir de 11 da manhã a gente vai estar ao vivo, mas cedão, a gente já vai estar zanzando lá por Interlagos e a gente vai se esbarrar com certeza. Tá certo, galera? Um abraço, a gente se vê em São Paulo, hein? Tchau!